Estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Este é um trecho da Carta da Terra, um texto elaborado pelo nosso convidado de hoje, o teólogo e escritor Leonardo Boff. Leonardo, muito bem-vindo ao Trilha de Letras. Um prazer recebê-lo. Para mim é um prazer, Eliana, de ser entrevistado por você, porque os livros que você escreveu mostram que você é uma grande escritora. Oh, E escreve muito bem, muito bem. muito obrigada. Mas eu queria começar conversando com você sobre a maioridade da Carta da Terra. Este é um texto que completa este ano 21 anos, sendo que ele foi elaborado 8 anos antes da sua publicação, que foi em 2003. E veja a atualidade dessa, enfim, dessa declaração. Como é que você analisa esse tempo decorrido? Mas eu quero completar a sua frase, porque diz: a escolha é essa, ou cuidar da terra e uns dos outros, ou correr o risco de ver a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. Então é um chamado dramático. E nós trabalhamos com a coordenação de Mikhail Gorbachev, éramos uns 25 representantes do mundo inteiro, consultando em todas as culturas, gente do povo, das universidades, indígenas, mulheres, recolhendo dados que quase enchia essa sala. 8 anos de trabalho para identificar os princípios e valores que seriam universais, que salvariam a vida, a terra e a nossa civilização. Então o texto teve longa elaboração, cada continente apresentou um documento, eu fiz a parte da América, e disso resultou esse documento muito discutido, que foi aprovado, na verdade, no ano 2000, em Paris, mas assumido oficialmente pela ONU em 2003, como um veículo para a educação, para a criação de uma consciência ecológica, visando isso, como salvar o nosso futuro, porque ele está ameaçado. E a seriedade desse tema é tanta que a gente já está batendo a porta de todos e todas. As transformações climáticas e, principalmente, a consequência disso para os menos favorecidos. Você é um grande expoente da teologia da libertação e fez esse casamento desse tema do cuidado com os menos favorecidos e o cuidado com a terra. Essas duas obras maravilhosas, Cuidar da Casa, Ecoteologia, enfim. Como você chegou a isso? Foi uma evolução natural? Olha, eu entendo como uma complementação da teologia da libertação, porque o eixo central dessa teologia é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. E aí eu me perguntei, qual é o grande pobre? O grande pobre é a terra, que está sendo devastada, os ecossistemas depredados. Então, dentro dessa opção pelos pobres, temos que colocar a terra. Daí nasceu uma ecoteologia da libertação. No começo, os colegas não entendiam isso. Isso é um tema da burguesia, falar de ecologia. Eu digo, não, é fundamental. A Carta da Terra mostra que é o risco de que o nosso futuro seja frustrado. Então temos que dar uma contribuição a partir das religiões, da teologia, para salvaguardar o futuro da civilização, mas mais que tudo o futuro da vida. Então, aí eu comecei com essa teologia da libertação, ecoteologia da libertação, que ganhou a sua melhor expressão na encíclica do Papa, Laudato Si, como cuidar da casa comum. Ele mesmo não tinha acumulação nessa área e nos disse a mim e a outros, vocês precisam me ajudar. Então eu mandei muitos materiais, mandei esse livro, mandei vídeos, etc. E saiu uma encíclica extraordinária e eu pedi a ele santidade. Eu disse, santidade não. Santidade é o Dalai Lama, eu sou Francisco. Não faça uma ecologia
verde, faça uma ecologia integral, que comporta o ambiental, o político, o econômico, o cotidiano e também a espiritualidade. Efetivamente, essa encíclica, alguns grandes nomes, como Edgar Morin, Jeffrey Sachs, disseram: coloca o Papa na ponta da discussão ecológica mundial, porque é um discurso holístico, engloba as várias dimensões e tem como centralidade a casa comum. E como cuidar dessa casa comum? E aí vem as várias sugestões que Pois ele dá. então, nós temos um país um tanto conflagrado nesse tema de religião e política. Há um grande debate sobre a influência da religião nas decisões políticas e vice-versa. Como você enxerga isso? É possível que todas essas ideologias religiosas, que a espiritualidade tenha o seu papel dentro das políticas públicas para o cuidado da casa comum, desta grande casa comum que é o planeta Terra? Como você enxerga essa encruzilhada em que estamos? Olha, eu acho que numa sociedade aberta como a nossa, e que acolhe as várias opiniões, e tem também a opinião religiosa. Agora, a questão é que há grupos fundamentalistas que dizem: a minha verdade é a única verdade, e as demais estão no erro, e o erro tem que ser combatido. E aí substitui a Constituição por uma compreensão bíblica, e quer submeter a todo mundo a essa compreensão, que criaria uma espécie de Estado religioso, Estado xiita. É o risco que corremos no país. Mas as religiões, elas ensinam fundamentalmente o respeito à natureza, respeito à vida, às pessoas. Elas têm uma grande contribuição, porque elas apontam para o sagrado das coisas todas. Ele não fala em natureza, fala em criação. E criação remete ao Criador. E nós, com essa vocação de cuidar de tudo aquilo que está no Jardim do Éden, cuidar e guardar para que ele possa alimentar toda a humanidade. Então, ela tem uma contribuição a dar, e eu acho que a Igreja Católica, e especialmente as tradições afro-brasileiras, o candomblé, tem uma grande contribuição, porque é fundamentalmente uma religião ecológica. Os vários orixás, o que são? São energias da natureza, e boas energias. E é a contribuição que eles dão a partir da tradição deles, que não é a nossa, mas juntos nos encontramos nessa defesa da vida, da natureza, especialmente no respeito às coisas todas. Como a gente consegue conciliar essas coisas que parecem conflitantes, os nossos pequenos desejos de melhoria de vida, os nossos pequenos desejos com esse grande bem comum? Eu acho que as grandes narrativas, o iluminismo, o socialismo, o capitalismo, elas não inspiram mais. E elas não deram certo também, historicamente. Agora, isso não tira a nossa responsabilidade de trabalhar o cotidiano, as pequenas utopias, que nós podemos melhorar a vida, melhorar a defesa da natureza, a nossa alimentação, que não seja tão quimicalizada, uma relação respeitosa com todos os seres vivos, não matar, não queimar nada, cuidar das águas, das fontes, do ar. Então, essas são as pequenas revoluções que são viáveis. E essas que eu postulo que todo mundo pode fazer. Embora há um horizonte que nos amedronta, que pode ser uma eventual guerra nuclear, que aí exterminaria a humanidade. E há muitos analistas que dizem que nós estamos na iminência de um confronto da Rússia, Estados Unidos, China, de uma guerra nuclear. E a tese básica que Chomsky sustenta é que quando há uma disputa pela hegemonia do mundo, o mundo unipolar, o pluripolar, termina sempre numa guerra. Só que essa guerra, ele dá a fórmula 1 mais 1 igual a 0. Isto é, um destrói o outro e junto leva toda a humanidade. Então ele diz: estamos na iminência de uma guerra nuclear.
É um dos riscos. Agora, o risco mais sensível é o aquecimento global, a mudança climática, que nós vimos agora no Rio Grande do Sul. Isso é apenas o começo. Os grandes fogos no Pantanal queimou 1/3 do Pantanal. Os grandes fogos no Canadá, na própria Sibéria, porque o solo ficou mais seco, as pedras aqueceram, as folhas, os gravetos em cima naturalmente pegam fogo e se alastra e cria uma fase nova que eles chamam de piroceno. Piros em grego é fogo, que seria a culminância do desastre da Terra. E aí eu lembro de uma frase de São Pedro na sua epístola, onde ele diz que a Terra vai acabar com fogo do céu, que vai derreter todos os elementos e destruir a humanidade. Digo, puxa, será que é uma profecia desse velho? Esperemos que não, não? Esperemos que não. Olha, mas as populações indígenas vêm há bastante tempo, né? Muitas vozes indígenas vêm há bastante tempo também com esse discurso do cuidar da terra, do cuidar comum, do cuidado das florestas. Você, obviamente, né? Esteve tão perto dessas vozes durante tanto tempo, mas talvez algumas linhas religiosas ou talvez algumas vertentes não encontrem ressonância nessa mesma voz que tanto fala sobre nós, né? Sobre nós do nosso país, as populações originárias. Como é que você enxerga isso? Como é que você dá as mãos, né? para essa luta dos indígenas pela terra? Olha, eu sustento a mesma tese que o Krenak. Ele escreveu um livro sobre a ancestralidade. Diz a ancestralidade vai ser o futuro da humanidade. O que é ancestralidade? É o tipo de relação que os indígenas têm com a natureza, se sentem parte da natureza. A natureza não está lá, está aqui. Quando entram na selva, fazem uma referência, pedem desculpa. Então, eles têm uma relação de profunda comunhão, um laço afetivo com a natureza. Então, ou nós entramos nesse tipo de relação, ou nós vamos ao encontro, eu até diria, de uma forma mais forte, vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. Então, eu acho que há dois paradigmas, Eliane, que estão em choque. O paradigma do poder como dominação, que é o paradigma da modernidade, é o punho cerrado, que domina a natureza, domina os povos, domina a matéria até o último top quark, domina a vida até o último gene. E o outro paradigma é o cuidado, que é a mão estendida para se entrelaçar com a outra. É a carícia essencial. Então, esses dois paradigmas estão em disputa hoje. Lógico, a predominância está no paradigma do poder, mas ele, a seguir esse caminho, nos leva a um caminho sem retorno. Nós temos que passar para o cuidado de todas as coisas. E o cuidado é um mito antigo que vem dos romanos e que o maior filósofo do século XX, Heidegger, explorou muito, dizendo qual é a essência do ser humano. Não é a inteligência, não é espírito, não é a liberdade, não é a criatividade, é o cuidado. Todo ser vivo, a essência dele é o cuidado. Se você não cuida, ele morre. Se você deixa uma criança no berço e sem cuidá-la, em 2 dias ela morre. Então nós dependemos do cuidado. Somos seres de cuidado. E a natureza, se você não cuida, ela vai se degradando, os animais vão morrendo. Então é um eixo central do novo paradigma, especialmente na política. Política não é governar e dominar a população, é cuidar da população. Ter uma relação afetiva para os bens comuns de todos, que não sejam apropriados por alguns a despeito da exploração dos outros. Recentemente, na Flip Petrópolis, estivemos juntos e você falou sobre a sua experiência pessoal, de como você percebeu esse cuidado num trabalho com comunidades na região de Petrópolis. Já vamos falar sobre isso, mas antes vamos aqui dar o nosso break para a dica de literatura no Dando a Letra.
Eu recomendo muito a leitura desse filósofo coreano que mora na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele tem esse livro aqui, que é uma pérola, que chama Louvor à Terra, uma viagem ao jardim. Ele é um filósofo, mas ele resolve plantar um jardim, plantar e cuidar desse jardim na Alemanha, entendendo as mudanças de estação, entendendo a relação de paciência e de troca entre a terra, as plantas, as flores. Trabalho significa, originariamente, praga e labuta. Jardinar é, em contrapartida, animador. Me recupero no jardim da labuta da vida. Voltamos ao Trilha de Letras com a entrevista com Leonardo Boff, teólogo, escritor e amigo, nosso amigo e amigo da terra. E eu me recordo da conversa que tive com você, e você me falou da sua experiência pessoal, indo a comunidades e observando o efeito desse tratamento, dessa falta de cuidado com a terra na vida dessas pessoas menos favorecidas. Eu, junto com a minha companheira Márcia, ela mais do que eu, trabalhamos 20 anos no lixão de Petrópolis. Então a gente via aquele pessoal, crianças, mulheres, homens, misturado com porcos, com abutres, disputando a comida. E nós conseguimos todo um processo de educação, porque junto havia uma floresta, onde estão as nascentes das águas que vêm para o rio, para cuidar daquela floresta. Então eles aprenderam a separar direitinho aquilo que era reciclável. Conseguimos montar uma fabriqueta para melhor separar os produtos. E cuidado para eles não se contaminarem, porque dizia, nós trabalhamos para sobreviver, não somos catadores de lixo, nós somos trabalhadores. Então foi um trabalho de educação que era simultaneamente de cidadania, deles recuperar a dignidade de serem trabalhadores, e ao mesmo tempo ecológico, de cuidar das coisas todas. Porque tudo que a gente cuida dura muito mais. Tudo que a gente ama, cuida. E tudo que a gente cuida, a gente ama. E eles repetiam sempre esse dístico nosso. Você não acha que toda essa questão do cuidado, existe uma economia do cuidado? E essa economia do cuidado, ela está em mãos femininas no Brasil. Exatamente. Em mãos femininas majoritariamente negras. Como é que a gente promove essa mulher que está aí há tantos anos, cuidando e cuidando e cuidando? Olha, primeiro a gente tem que reconhecer que o cuidado, ele é uma dimensão do humano, mas na mulher ele é muito mais denso, porque ela que gera a vida e ela cuida da vida. Como todos os mamíferos que surgiram há 200 milhões de anos, aí surgiu o cérebro límbico, que é o cérebro da sensibilidade, do cuidado, do amor. Então, está em todos os humanos, mas na mulher de uma forma muito mais explícita. E eu acho que nas negras, eu posso falar da minha família, porque nós éramos 11 irmãos. Uma irmã nasceu em janeiro, eu nasci em dezembro do mesmo ano. Então, minha mãe, cheia de filhos, não podia cuidar. E tinha duas que nos ajudavam, que eram negras. E nós pegamos muito amor a elas, porque elas nos cuidaram, elas nos fizeram crescer, tinha o carinho delas. Então a gente nunca teve na nossa região, que era de italianos, alemães, cheio de preconceitos. Nós nunca tínhamos preconceito. Meu pai era professor de escola, maestro, nos obrigava a sentar junto a elas, porque ninguém queria sentar, porque diziam eles cheiram mal da fumaça das suas casinhas. Então nós crescemos junto, e como se fossem nossas mães que nos cuidavam, e cuidavam mesmo, sabe? Então eu acho que a gente tem que resgatar a dignidade do cuidado, que é a ética natural da enfermeira, do médico, de todas aquelas que estão servindo nas casas, que cuidam da casa, cuidam das crianças, cuidam da limpeza, resgatar a dignidade disso. E você tem uma história particular com essa coisa do cuidado, porque você nasceu... Tem uma história que conta, né, que você foi aquecido dentro de um forno. Como é que é isso, Leonardo Boff? Olha, eu era pequenininho e diziam, ele vai morrer, coitadinho.
ele pegou um macaquinho, ninguém sei o que era aquilo. Devia ser subnutrição. Então, a minha mãe foi uma benzedeira, que meu pai era muito intelectual, quase foi um jesuíta, não permitia isso. Mas ele dando aula, ela fugiu e foi para a benzedeira disse, olha, fez lá as rezas dela, e diga, você faz o pão, que nós tínhamos o forno de pão de pedra, e quando tiver tirado o pão e o calor for mais ameno, você bota ele dentro. Porque já há dias eu não Era uma comia. incubadora, né? É uma cuidadora. Uma Colocou em cima de incubadora. uma pá, incubadora. Colocou lá dentro e quando tirou começou a chorar e buscou logo o peito para mamar. E aí eu fui salvo para poder estar com a Eliana agora aqui, senão teria ficado lá. Sabedoria ancestral, Sabedoria ancestral, exatamente. não é? Sobre racismo ambiental, que foi um tema que recentemente ganhou a internet com a fala da ministra Aniele, e as pessoas dizendo que isso não existe, que, enfim. Mas estamos aí, a natureza está dizendo para a gente, olha, não é mesmo? Eu acho que a gente tem que fazer como a natureza faz. A natureza tem toda a diversidade de plantas, de animais, de pássaros, e convivem. Então, nós humanos não fazemos isso. A gente pode ser humano de mil formas, de uma forma de um africano, de um indiano, de um chinês, de um europeu, e todos somos igualmente humanos. Então, o problema é acolher essas diferenças, não como uma desigualdade, mas como uma forma de mostrar a riqueza do que é o ser humano. E na troca nos enriquecemos. Eu tenho uma grande admiração pela cultura africana, o afrodescendente, porque eles têm naturalmente uma relação com a natureza, uma relação com o corpo, com a dança. Até as criancinhas de colo, escutando a música, já estão se mexendo, porque está no sangue delas. E nós nunca devemos esquecer que todos nós somos africanos, porque a raça humana, a espécie humana nasceu na África, ficou 3 milhões de anos na África, se formaram as estruturas mentais nossas, depois se espalharam pelo mundo e agora estão voltando e encontrando a casa comum. Mas somos africanos de origem e nunca devemos esquecer isso. Então eu acho que é importante aceitar essa diversidade, ver a riqueza da diversidade e todos juntos dentro da mesma casa comum, que tem muitos mundos dentro, mas é o grande mundo que acolhe a todos, a natureza incluída. Sim, muito maravilhoso. E este livro em especial, ele ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, se eu não me engano, não é? Foi. E ele motivou uma espécie de prêmio Nobel alternativo. Como é que foi esse momento para você, Leonardo? Eu estava dando aula numa universidade alemã e vieram para me dizer se eu aceitava o prêmio, por causa desse livro aí. Eu digo, não, tem gente muito mais importante. Não, nós queremos o teu porque você coloca as várias ecologias, ninguém está fazendo isso. Então eu acabei aceitando, ganhei aquele prêmio. Sim. E o mais importante que foi um livro, eu acho que é meio orgulhoso dizer isso, mas eu posso dizer, que inspirou muito o Papa. Porque quando ele veio ao Brasil, que foi a primeira viagem, ele pediu o Papa Francisco. Francisco. Pediu para reunir tudo que era do BOF sobre ecologia, porque ele ia fazer um trabalho sobre ecologia. Então eu entreguei todo um pacote enorme, mandei muitos textos e fiz esquemas, etc. De tal maneira que muitos italianos, quando viram a encíclica, disseram, mas isso é o puro BOF. Digo, não, senhor, isso é do Papa, não tem nada a ver comigo. Ele escolhe os assessores que quiser. Mas eu fico orgulhoso em dizer que temos um Papa que é da teologia da libertação, que assumiu essa ecoteologia da libertação. Hoje é um dos grandes líderes que fala da paz, fala da preservação da natureza e faz um apelo. Disse uma frase importantíssima. Todos estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Sim. Então eu gostaria que você lesse para nós um trecho do livro Cuidar da Casa Comum. O nosso destino está em nossas mãos.
As soluções não caem do céu. Nós temos que inventá-las. A alternativa para a nossa subsistência nesse planeta passa pela nossa vontade e pela capacidade de fazer a travessia do paradigma do ser humano senhor e dono para o paradigma do ser humano irmão e irmã com todos os seres. Ou nos consideramos parte da natureza, sentindo-nos irmãos e irmãs, ou então estaremos pavimentando o caminho para um fim trevoso. Diz o Deus cristão das Escrituras. Ele se apresenta como o soberano amante da vida. Ele não permitirá que nós tenhamos um fim dramático. Ainda existiremos para brilhar e conviver amigavelmente entre nós e com a natureza, sob a luz benfazeja do sol e de todas as estrelas. Olha, que lindo! Então há esperança na tua obra, né? Há Você esperança. fala de tantas coisas que são um pouco apocalípticas. São apocalípticas. São apocalípticas, né? Estamos num tempo com um tom um tanto apocalíptico. Mas aonde reside a esperança? Eu acho que nós vamos sair dessas crises todas, do caos que nós estamos vivendo, que é um caos destrutivo, mas ele é também generativo. Ele gera, a partir desse princípio esperança, é o esperançar de Paulo Freire. Não é esperar, cruzar os braços e ver o que vai acontecer. Esperançar é criar as condições para que a nossa esperança seja histórica, se realize concretamente. Então, eu acho que nós temos a chance de sobreviver e quando é grande a ameaça, maior ainda é a chance de salvação. Que lindo, que lindo. Você acha que está todo mundo ciente dessa ameaça? Essa é a nossa tristeza, que os grandes chefes de Estado, a maioria dos CEOs, dos diretores das empresas, são negacionistas. Eles sabem dos riscos, mas se eles tomassem a sério, deviam mudar o modo de produção, o modo de consumo, e não querem mudar. Eu acho que eles vão explorar a Terra porque o sistema está tão azeitado que eles não podem parar, até a Terra ficar inabitável para eles e para nós. Mas eu tenho esperança que a Terra, que é mais generosa, dê uma lição a eles, como deu com a Covid-19. Parou tudo para a gente poder pensar e não voltar ao que era antes. Não aprendemos quase nada. Voltamos tudo o que era antes. Temos que aprender as lições face a essas ameaças, como o aquecimento global, a mudança climática, são as últimas grandes lições. Devemos tomar a sério e mudar. Se nós não mudamos, então sim, o futuro nosso está ameaçado. Leonardo Boff, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigada por tantos ensinamentos e por essa fagulha de esperança, apesar dos tempos apocalípticos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar este momento com você e que você tenha nos presenteado com tantos ensinamentos. Infelizmente, o Trilha de Letras se encerra, acaba por aqui. Fico conosco sempre. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.